No início do século XX, a ciência foi capaz de criar uma magia sofisticada chamada de maquiarte, e a partir dos feitiços dela foram criados objetos animados com personalidade própria, que são as marionetes. Um garoto chamado Raishin Akabane acorda no trem com uma garota chamada Yaya sussurrando encantamentos em seu ouvido com a intenção de fazê-lo se apaixonar por ela. Os dois estão a caminho da cidade máquina, dividindo a cabine com uma mãe e sua filha. O trem dá vários solavancos, e ao sair da cabine, Raishin percebe que ele não freou na estação e que está seguindo a toda velocidade sem rumo. Ele ordena que Yaya pare o trem, e ela salta pela janela para a parte superior do veículo, e Raishin a segue. Yaya separa os vagões do trem e tenta puxar a alavanca do freio, mas não dá certo. Os dois correm juntos pelo trem e no ar avistam que estão próximos da estação e o impacto seria inevitável. Pulando para a frente do veículo, Yaya tenta contê-lo com as mãos e Raishin pronuncia um encantamento a fortalecendo. O trem desencarrilha, mas ela consegue pará-lo. Ninguém se feriu e Raishin parabeniza Yaya. Ele é um marionetista e ela é uma autômata, ou seja, a sua marionete. Os dois se dirigem até o Instituto Real de Maquinagem, que é uma importante academia de magia. Raishin avisa que assim que atravessarem o portão, não haverá maneira de retornar ao exterior, dizendo para Yaya não se apegar a ele, já que só a está usando para sua vingança. Ao ser avaliado, Raishin tira uma classificação baixa e fica envergonhado por seu nível não se equiparar ao da boneca que controla. Yaya tenta consolá-lo e ele pronuncia o nome de Shouko, que foi quem fez a marionete, mas isso a deixa irritada. Kimberly, que é uma das professoras da academia, se aproxima e diz que será sua supervisora e que ele precisará lutar por créditos, já que possui uma pontuação baixa para entrar na festa noturna, que aceita apenas os 100 melhores alunos. Esse evento é uma competição de portadores de marionetes, onde somente o último a restar se sobressai e Raishin tem interesse em vencer, pois quer se tornar um sábio. Andando perto do dormitório feminino, Yaya tenta enforcar Raishin por achar que ele se interessou por Kimberly, mas uma garota loira com um dragão no ombro reclama do barulho e os dois a deixam passar. De noite, Raishin avalia que o atalho mais fácil para sua vingança é a festa noturna, e para entrar ele precisa roubar os demônios. Yaya concorda e tira suas vestimentas se jogando em Raishin, que a recusava. A garota loira é uma menina prodígio que mandou 5 veteranos para o hospital quando se matriculou e por isso todos têm medo dela. Seu dragão sugere que ela deveria fazer amigos, mas a garota vê todos como seus oponentes da festa noturna. Raishin a chama pelo seu nome, que é Charlotte, citando também seu código, que é Tirante Rex, e a desafia para uma luta, para ganhar sua entrada na festa noturna. Os dois se dirigem para um campo aberto e Charlotte inicia seu ataque, invocando seu dragão Sigmund, que toma sua forma gigante. Raishin tenta falar um encantamento, mas é interrompido por uma bala de espinhos vindo de outro desafiante. Charlotte reclama da intromissão, mas outro ataque parte em sua direção, sendo contido por Sigmund, e um cavaleiro avança sobre a criatura, mas acaba detido. Uma marionete começa a golpeá-lo e um poder de água é lançado sobre o dragão, que recebia ataques de todos os lados. Charlotte grita um encantamento e Sigmund dispara fogo pela boca. Um golem de rocha ataca o dragão e Charlotte despenca de sua cabeça. Ele prepara outro soco, mas Yaya o impede e Charlotte cai nos braços de Raishin, e logo uma explosão é lançada sobre ele e sua marionete, que se defendem com um campo de força. Raishin pronuncia seu encantamento e visualiza seus seguintes movimentos para o futuro. Yaya avança junto dele, usando um chicote e desferindo golpes nas marionetes. Raishin destrói alguns deles, intercalando com sua boneca que derrotava outros, e logo fazem isso na realidade. Charlotte chama por seu dragão e ele dispara um novo e poderoso ataque que acaba com todos. Ela pergunta o nome de Raishin e ele se apresenta. Charlotte queria continuar o duelo, mas Raishin perdeu a vontade e desaparece. E ele fez isso pois percebeu que Sigmund estava ferido. De manhã, Raishin e Yaya se sentam num café junto de Charlotte e sua boneca fica com ciúmes, mas logo ele fica paralisado ao ver pela janela o titereiro Magnus, tendo um flashback da perda de alguém devido a ele. Raishin e Yaya se preparam e atravessam o vidro e ambos já entram em posição de ataque. Duas marionetes se colocam na frente de Magnus e ao vê-las, Raishin tem um flashback onde corria por uma casa em chamas gritando por Nadeshiko, vendo seu pai e a garota mortos. Magnus começa a se afastar e Raishin o provoca. Ele se prepara para jogar algo, mas é parado por 6 marionetes em um instante. Raishin diz que é apenas um presente e eles se afastam, entregando o pequeno pote para o seu dono, que aceita e vai embora. De noite, durante o banho, Raishin relembra o que aconteceu mais cedo e Yaya tira suas vestimentas e o agarra no chuveiro, dizendo que ele vai conseguir alcançar seu objetivo, e ele concorda e tenta se afastar da boneca. No dia seguinte, Felix, um dos Rounders que está próximo de fazer parte da festa noturna, chama Raishin para fazer um acordo, que vai valer uma entrada no evento da festa. Depois do sinal, Charlotte observa de longe Yaya e Raishin conversando com Felix, ficando preocupada. Indo para uma sala particular, Felix o pede para investigar os ataques de um titereiro chamado Doce Canibal, que destituiu várias marionetes nos últimos meses e seus donos desapareceram. Uma mulher entra na sala se apresentando como assistente dele e seu nome é Lizette. Ela informa que mais uma marionete foi encontrada na escola. Eles se dirigem para o local e encontram com Charlotte. Raishin examina o cadáver e ele está sem o seu circuito mágico. Charlotte se afasta da cena do crime e Raishin promete investigar. Lizette o chama para conversar em particular e ela o alerta sobre Charlotte, avisando que seu autômato é proibido, pois foi criado a partir de uma parte humana, que é o mesmo tipo usado pelo Doce Canibal. De noite, Charlotte chama por Raishin pela janela de seu quarto e o convida para um encontro na tarde seguinte. Mas a verdade é que Charlotte queria ajudar na busca do Doce Canibal. Ele sai correndo junto de Charlotte segurando sua mão e Yaya fica chorando ao lado de Sigmund e questiona do motivo dela ter se apegado tanto ao seu mestre. Ao voltarem para a escola, os dois percebem uma nova cena de ataque do Doce Canibal e Raishin corre desesperado preocupado com Yaya. Na cena do ataque,
ataque, eles encontram Felix e por sorte a vítima não foi Yaya. O autômata morto foi mais um dos que atacaram Charlotte no dia do duelo, e Felix a avisa para não se envolver mais no caso. Ele afirma que foi trocado por Raishin e que não quer mais vê-la. Charlotte sai correndo desapontada, mas Felix apenas disse isso para afastá-la do caso e protegê-la. Voltando para seu quarto, Yaya recebe Raishin e a diz que saiu com Charlotte para confirmar que ela não é a doce canibal. Ele recebe uma ligação de Lisette informando que Charlotte não está no dormitório. Os dois saem para procurá-la, mas assim que passam da porta se encontram com Shoko, a criadora de Yaya, e também Irori, a sua irmã. Ela tira as limitações do poder de Yaya, mas avisa que essa autômata não pode enfrentar um poder de Tirante Rex, e o lembra que os inimigos naturais de Yaya são vento e água. Os dois saem atrás de Charlotte, e no flashback de 2 anos é mostrado o encontro de Shoko com Raishin, que estava ferido na neve. Ele a reconhece como uma poderosa titereira, tendo fabricado marionetes da guarda imperial. Ela o resgatou propondo que ele fosse dela, e em troca Raishin poderia ter sua vingança e uma forte autômata do seu lado. Os Akabane eram bons com exorcismos, mas tinham dúvidas se Raishin conseguirá se vingar, e Shoko diz que ele vai odiá-la quando souber a verdade. Yaya e seu mestre se encontram com Lisette, e ela os informa que Charlotte continua desaparecida e que foram encontrados circuitos mágicos em seu quarto. Ela os leva até o grande armário, onde muitos autômatas estão hibernando, e Raishin entra sem Yaya. No elevador, ele pergunta sobre a marionete de Felix, mas tudo que se sabe é que é uma antiguidade. Enquanto Lisette destranca uma porta, Raishin se lembra de uma conversa anterior, na qual ela sabia detalhes da autômata atacada, que só alguém que presenciou o ataque saberia. Ele puxa a chave de sua mão e corre em direção ao armário dos fundos, no qual ele descobre o cadáver da verdadeira Lisette. A marionete falsa o golpeia e Raishin logo percebe que ela é uma autômata proibida. Depois de chutá-lo, o alarme começa a soar e quando os guardas se aproximam, Lisette denuncia Raishin como alguém relacionado ao doce canibal. Charlotte encontra um autômata suspeito e usando o poder de Sigmund, ela o captura. Felix aparece e diz que aquilo foi uma isca para expor as provas que aparecem no quarto dela e a nomeia como doce canibal. A professora Kimberly nota os ferimentos profundos que Raishin e Yaya sofreram dos guardas, mas logo Yaya desperta seu poder e criando uma grande explosão, ela fica de pé. Felix invoca seu autômata e manda seus ajudantes investigarem o feixe de poder, o deixando sozinho com Charlotte. Ela se desespera percebendo que ele é o verdadeiro assassino e a autômata dele produz uma espada de água que avança contra Charlotte, mas Sigmund pula na frente, recebendo o golpe. O inimigo lança outra lâmina que é repelida por Yaya e Raishin. Só que antes de chegarem, Yaya conta para Raishin sobre o passado de Charlotte e que seu sonho secreto é poder reencontrá-los, e se referia aos corações de Eve de seu quarto, que pertencem aos autômatas de sua família, e ela os guarda para reconstruí-los. Felix tenta manipular seu oponente dizendo que Charlotte é o doce canibal, mas não funciona. Raishin se coloca em posição de ataque e pronuncia um encantamento que fortalece Yaya, que corre velozmente em direção a Felix, que é protegido por sua autômata. Ela revida e as duas trocam golpes, se afastando pelo impacto. O capacete da marionete se rompe, revelando o rosto de Lisette, mas ela se apresenta como Elisa. Raishin fortalece Yaya novamente e ela avança desviando dos espinhos de Elisa e salta sobre ela. Yaya desfere um chute que é defendido pelo escudo e Elisa se desmancha em água e reaparece em outro lugar. E esse poder foi roubado de outro autômata. Ela tira espinhos na direção de Raishin, que está desprotegido. Ele desvia da maioria, mas é atingido. Yaya grita por ele que lança mais um encantamento. Ela avança e golpeia Elisa, desferindo chutes e sendo bloqueada, até a oponente se desfazer em água. Ao reaparecer, ela joga espinhos em Raishin, que são velozmente parados por Yaya. Felix ordena que Elisa use a bola de espinhos que acerta Raishin violentamente. Yaya é agarrada pela corrente e jogada no chão. Raishin se levanta emanando uma luz branca e corre em direção a Felix, que defende seu soco. Elisa o joga, mas ele cai de pé. Felix diz que esquecerá o conflito se ele se tornar o par dele na festa noturna, mas Raishin se recusa. Elisa joga a bola de espinhos com Yaya em cima dela, mas a corrente se parte e Raishin grita um encantamento. Uma luz enorme é formada e Yaya aparece na frente da inimiga e lhe dá um chute. Só que Elisa se defende com um campo de força de correntes que é rompido facilmente. A armadura estremece e dessa vez é a verdadeira Elisa, já que os poderes roubados não podem ser usados ao mesmo tempo. Yaya avança e as duas trocam inúmeros golpes no ar. Elisa cai em um buraco na floresta, mas rapidamente se recupera e a luta continua pelas árvores. Yaya repele um campo de força e a bola de espinhos desaparece. Elisa finca sua espada no chão e provoca uma grande explosão. Ela se transforma em uma névoa e começa a devorar o corpo de Yaya. Raishin aponta para sua marionete e a ordena que acabe com sua oponente. E rapidamente ela desfere um golpe na névoa e ela recua, tomando sua forma de autômata novamente. Elisa absorveu o sangue e o poder de Yaya e as duas magias não podem ocupar o mesmo corpo de uma marionete ao mesmo tempo. E por isso Yaya estava aguentando e aumentando suas feridas, pois já esperava pelo ataque. Raishin envia um novo encantamento poderoso para Yaya, que avança sobre Elisa, a finalizando. Ela desaparece no ar enquanto xinga seu titereiro. Felix saca uma arma, mas Raishin a joga para longe e o soca. Ao longe, Magnus pega o pote que recebeu e explica para Kimberly que é uma proposta de desafio e que nele estão cinzas de uma pessoa que já se foi, por isso Raishin quer vingança. Raishin é premiado com uma entrada na festa noturna, se tornando candidato
imediato a posição de sábio pelos serviços prestados na caça pelo doce canibal. Ao reencontrá-lo, Charlotte fica com vergonha e lhe entrega como presente de agradecimento um amuleto de proteção. No dia seguinte, Raishin e Yaya encontram uma garota presa em uma rede na frente de seu quarto, já que ela e seu autômata caíram na própria armadilha. A garota se molha no chuveiro e pula na cama pedindo para Raishin aquecê-la. Os dois ficam confusos e ela diz que quer tirar a vida dele. Ao contarem o ocorrido para Charlotte, ela fala a classificação da garota no ranking e que seu código é Silent Roar. E agora que Raishin está na 100ª posição da festa, muitos terão interesse em derrotá-lo. Os três vêm pela janela e ela se chama Frey e estava fazendo uma gaiola. Ela coloca uma revista adulta como isca, mas acaba presa na própria armadilha novamente. Locke, o irmão de Frey, aparece mandando ela desistir enquanto a segura pelas grades. Ao se afastar, Frey ordena que seu autômata, chamado Rabi, o ataque. Ele ruge e corre na direção do autômata de Locke, que se chama Cherubim. Rabi avança rugindo, mas Cherubim desvia e no contra-ataque, Yaya para os dois. Raishin aparece e começa a discutir com Locke, mas Charlotte se coloca no meio da briga para pará-los. Locke se afasta e Raishin liberta Frey, que agradece e vai embora. A abertura da festa vai acontecer no dia seguinte e por estar em último lugar, Raishin está em uma aula extra com a professora Kimberly. Raishin tem um sonho, relembrando sua infância, onde era menosprezado pelos membros do clã Akabane. Ele deixou sua casa uma noite pedindo para sua irmã, Nadeshiko, se tornar uma grande tetereira e ultrapassar Tenzin. Raishin acorda e ao seu lado está Frey, e no meio da sua parte frontal está uma faca escondida. Ele pede uma investigação sobre Frey e ao sair com Charlotte naquela manhã, ela conta sobre as Obras Divinas, que é uma oficina de magia mecânica do exército britânico, e ela patrocina Frey e Locke. Então, seus autômatas podem ser protótipos poderosos da empresa. Ao se afastar, ele recebe o golpe de Rabi. Frey estava tentando acalmá-lo, mas ele está com uma irregularidade no circuito. Ele afasta Frey e pula sobre Raishin, que o chuta. Ele joga um flash sobre a marionete e Yaya escuta do quarto. Rabi volta a si e Raishin fica ferido. Frey começa a tratar os seus ferimentos e enquanto estava prestes a falar o motivo de precisar tirar a vida dele, Yaya logo aparece exigindo uma ordem de exterminação de seu mestre. E uma garota chamada Komurasaki o abraça por trás. Ela é outra irmã de Yaya e as duas parecem ter uma rincha sobre quem seria a melhor esposa para Raishin. Shouko a mandou em uma missão de infiltração e Raishin deve ajudá-la. Ele a transfere sua energia e os dois se tornam invisíveis. Eles vão até um galpão cheio de autômatas e ao abrirem a porta notam uma criatura. Enquanto isso, Yaya está desabafando com Sigmund sobre seu desejo de ser uma humana. E o dragão diz que ela pode proteger seu dono como a marionete poderosa que é. Só que de repente ela é golpeada. No galpão, Raishin e Komurasaki veem a criatura se aproximar e é uma autômata que consegue falar. Eles se apresentam e a autômata diz que algumas das marionetes fora da sala são seus filhotes, incluindo Rabi. Eles são protótipos da obra divina, tendo poderes baseados nos sons. Ela será descartada pois não possuem mais utilidade, mesmo sendo autômatos proibidos. Yaya acorda enfraquecida pelo golpe que sofreu e precisava da energia mágica de Raishin. Charlotte aparece preocupada e compartilha sua própria mana para ajudar, mas acaba sendo jogada para trás. Yomi leva Raishin e Komurasaki até o quarto onde várias fotos de Frey e sua família estão nas paredes. Os pais dela e de Locke acabaram morrendo durante uma apresentação, por conta de uma marionete fora de controle. Frey é uma garota gentil e amada por autômatas, sendo a escolhida da família e por uma passagem eles veem várias crianças com a mesma aparência. Elas são as chamadas crianças prometidas, nascendo uma especial dentre essas. Nesse caso, Frey. Yomi diz que todas são fabricadas de forma artificial. Um alarme soa e os três fogem pelo esgoto. Os guardas atiram e Raishin é acertado. Eles são interceptados no túnel e Yomi avança junto de Raishin, que recebe outro disparo. Yomi avança sobre o atirador e o morde, tirando a arma de sua mão. Raishin o golpeia e pega a pistola. Um autômato dispara sobre ele e Yomi se joga na frente para protegê-lo. Ele atira e derrota a marionete inimiga. Raishin carrega Yomi nas costas, mas os tiros continuam e Yomi pede para que a deixe para trás e agradece pela diversão que teve no fim de sua vida e o morde. E ele a derruba, causando uma grande explosão. Na frente da escola, Frey está à espera de Raishin e ao ver seu irmão, ela o questiona sobre o ataque de Yaya. Mas logo, Raishin aparece ferido, surpreendendo os dois e se desculpa com Frey pela morte de Yomi. Ela apenas o agradece por tirá-la da prisão no fim da vida e se afasta. Raishin vai até seu quarto e entende que foi usado como isca por Shouko para investigar a realidade do projeto da obra divina. O circuito sônico que está sendo criado já é muito ágil, porém difícil de usar, e caso o governo aprove o uso das partes humanas para complementá-lo, será um problema. A próxima missão de Raishin é roubar o circuito mágico de Rabi durante a festa noturna, que será tirando a vida dele. Na cerimônia de início do evento, Magnus faz seu discurso e oficialmente a festa noturna começa. Raishin é convocado ao estádio e Locke na posição 99 será seu oponente. Os dois se aprontam e Cherubim e Yaya avançam um contra o outro. Raishin pronuncia um encantamento e ela desfere vários golpes e chutes em Cherubim, que desvia e tenta atacá-la com sua espada. Raishin grita outro feitiço e Yaya se defende das lâminas, e com mais um encantamento de
de seu titereiro, Yaya dá uma sequência de chutes fazendo Querubim recuar. Loki dá uma ordem e seu autômato se torna uma lâmina gigante que avança sobre Yaya, que desvia múltiplas vezes. Ela se irrita com Raishin e pede para ele mais energia, porém ele se lembra dos golpes que ela sofreu na última luta e a manda desviar. Raishin não vê escolha e começa a pronunciar um novo encantamento. Ele tem um relance das perdas e agarra Yaya, virando-a de costas e tomando o golpe em seu lugar. Após Raishin desmaiar na festa noturna, Loki se afasta com sua autômata sem pegar sua luva, pois mataria seu oponente e acabaria desclassificado. Raishin é levado para seu tratamento e Irori acalma sua irmã para que sua identidade não seja revelada. Ela continua a chorar, se lembrando de um evento onde seu mestre a salvou da mesma forma e Charlotte observava a situação. Raishin se salvou por um triz de sofrer um golpe fatal e o doutor informa a Kimberly que ele pode morrer a qualquer momento devido à absorção da energia mágica. Na noite seguinte, a batalha se inicia entre Frey e Loki. Ela faz Rabi atacar e o autômata dispara um golpe sonoro que é parado por Querubim. Ele ataca com cordas e lâminas ferindo Rabi e o autômata avança sobre Loki, que usa sua marionete para se defender novamente com suas lanças e acerta em cheio Rabi, que cai derrotado. Frey se agarra na marionete e Loki está prestes a finalizar a batalha, até que de repente Rabi se levanta fortalecido e ele ruge e começa a puxar forçadamente o sangue de Frey, ficando mais forte. Charlotte fica em choque e Sigmund explica que a titereira está tendo sua energia tomada à força e se aquilo continuar, ela morrerá. Querubim cria uma barreira com as correntes e Loki o manda parar e Rabi pula sobre ele prestes a atacá-lo. Charlotte corre para ajudar, mas Kimberly a impede. Raishin aparece e desvia o ataque de Rabi junto com Yaya. Loki o empurra e os dois começam a discutir. Rabi avança sobre os autômatas oponentes e Loki derruba Raishin e prepara um ataque para acabar com Rabi em um único golpe para evitar que Frey morra. Raishin quer salvar os dois e logo pronuncia um encantamento para Yaya, que corre atrás de Rabi. O cão pula sobre ele, mas Loki o protege. Os dois autômatas o cercam e Raishin deixa Frey inconsciente, fazendo com que sua marionete caia também. Shouko é chamada para ajudar a titereira e seu autômata, e ela realiza seu procedimento com sucesso, retirando o circuito mágico de Rabi e o mantendo vivo. O descontrole da magia de Frey foi o que causou o ocorrido, já que existe um circuito mágico em seu coração que puxa a magia à força. Esse é o projeto das crianças prometidas. Tanto ela como Loki são artificiais, ou seja, humanos com partes mecânicas. Shouko alerta Raishin sobre o presidente da obra divina, Bronson, que 20 anos atrás tentou conseguir o título de sábio. Raishin tranquiliza Frey sobre o estado de Rabi e ela se culpa por ser fraca. Raishin sai da escola seguido por Yaya com a intenção de libertar os irmãos de Rabi. Eles entram no galpão. Eles não encontram nenhum cão e são atacados de surpresa por autômatas, mas aquilo era uma armadilha. Raishin manda Yaya atacar e ela chuta todos. Ao saírem pela porta, eles são encurralados pelos guardas e Loki aparece para ajudar. Querubim ataca os guardas com suas cordas, ganhando tempo, e Raishin e Yaya se escondem junto com Loki em outro galpão e seu autômata defende a porta, que está sendo bombardeada de ataques. Os dois titereiros discutem e depois se separam. Loki corre para proteger a entrada e Raishin avança pelas escadas com Yaya. Raishin olha pela janela o estrago que Loki e sua marionete fizeram nos guardas, até que um autômata enorme chamado Lúcifer começa a brilhar no céu. O líder da obra divina, Bronson, aparece e desce até o chão, chamando Loki de filho. E de longe, Kimberly e Frey observam tudo. Ele ordena um ataque de Querubim, mas suas cordas são presas por Lúcifer. As penas das asas do autômata avançam sobre Loki, mas são defendidas por Yaya. Raishin e Loki se posicionam e comandam seus autômatas que atacam Lúcifer. Yaya o chuta, mas tem seu golpe desviado, sendo jogada para longe. Querubim se torna uma lança, mas antes que acerte seu oponente, Loki é ferido pelas penas de Lúcifer. Raishin tenta atacar Bronson pelas costas, mas é atingido. Os dois autômatas continuam trocando ataques e Loki avança sobre Bronson, que o derruba no chão com um golpe. Ele não vai matá-lo ainda, já que capturar Loki e Frey para seus experimentos foi trabalhoso. Movido então pela vontade de salvar sua irmã, Loki se levanta se colocando ao lado de Raishin. Yaya absorve sua magia e avança dando vários chutes em Lúcifer junto de Querubim. Os dois autômatas se fudem por conta do calor e Yaya os explode. Raishin empresta mais magia para Yaya, pronunciando um encantamento e finaliza Lúcifer, mas logo Loki e Raishin caem cansados. Bronson aponta uma arma para Yaya, pensando que ainda poderá vencer a festa noturna se derrotar a marionete. Ele recebe um tiro nas mãos e alguns membros do Conselho de Magia o cercam. Kimberly faz parte deles e o acusa de vários crimes e acaba sendo levado. No dia seguinte, na enfermaria, Yaya está provocando Raishin, mas logo ele e Loki começam a discutir. Frey aparece com os cães autômatas que a ajudaram a vencer na luta da festa noturna da noite passada e ela agradece seu irmão. Loki e Raishin se ameaçam novamente com seus poderes e Frey os manda parar, pois um dia poderão fazer parte da mesma família. Todos param assustados e ela sai correndo envergonhada. Yaya fica com raiva e agarra Querubim, transformando em uma espada, perseguindo então Raishin, que se esconde no telhado. Ele vê uma garota na beirada do telhado que se joga para o chão. Raishin tenta segurá-la, mas cai junto dela e grita por Yaya, que surge de uma janela e pega os dois no ar. A garota corre de medo de Raishin e depois grita que ele pode realizar seus desejos carnais com ela, ou então atirar a vida. Yaya ataca Raishin enciumada, mas nesse momento uma torre da escola cai, atacada por Charlotte, que está voando no céu com Sigmund. Nesse edifício está acontecendo uma cerimônia importante com a presença do diretor, e após sua queda, Charlotte voa para longe. Frey faz os curativos de Raishin e ao descrever a garota que pulou do prédio, ela a identifica como Henriette, que é a irmã mais nova de Charlotte, que já tentou tirar sua vida várias vezes. Em outro lugar, um garoto desfaz uma magia em uma garota a revelando como Charlotte, que estava disfarçada. Raishin, Yaya e Frey vão até o dormitório
dormitório feminino atrás de Henry, mas não a encontram. Frey usa seus autômatas para farejá-la e eles rapidamente a encontram. Henry estava prestes a cometer o oposto de viver, mas se desequilibra e cai sendo pega por Raishin. Ele a questiona sobre o paradeiro de Charlotte, a ameaçando com os cães de Frey, mas por distração ela acaba fugindo. A hora da festa noturna está chegando e Frey se separa de Raishin, que continua procurando por Charlotte antes de ir para o evento. Eles correm pela floresta e Sigmund pousa em sua frente, junto de Charlotte. Ela o ameaça e o avisa para não se aproximar de sua irmã e se afasta chorando. Em seu quarto, Henry é impedida por sua irmã, que aparece prometendo que tudo estará acabado no dia seguinte e elas poderão viver juntas de novo. E ao longe, um homem misterioso observa tudo. Raishin se encontra com Kimberly e a pergunta sobre quem está controlando Charlotte. E o alvo principal do ataque da torre foi o diretor e o inimigo principal dele deve ser a família de Kingsfort. O cão de Charlotte mordeu um membro da realeza e agora, se ela for vista como a culpada pelo ataque ao diretor, a família Kingsfort vai recuperar sua honra. De manhã, todos estão comentando sobre o ataque na torre. Raishin e Yaya avistam Henry correndo e o diretor, que é o alvo da família Kingsfort, está próximo dos destroços do edifício. Raishin manda Yaya chamar Shouko e Charlotte estava pronta para atacar novamente. Henry grita para sua irmã e Raishin corre para salvá-la da área de ataque. Sigmund dispara e o restante do edifício explode, fazendo-os cair. Yaya corre desesperada até a cratera chamando por Raishin. A professora Kimberly a acalma e as duas se afastam do local para investigar. Charlotte parou no telhado do prédio para se recompor e ela e Sigmund começam a ser atacados por autômatas guardas e um homem finaliza as marionetes. Ele os leva até uma sala e Charlotte se disfarça. O mandante do ataque ainda não confirmou a morte do diretor. O garoto mostra Henry machucada para sua irmã e tanto ela quanto Raishin caíram no subsolo e os dois precisam sair dali pois o teto está desabando. A professora Kimberly junto de Yaya se encontra com seus companheiros do ministério e eles comentam sobre Raishin e sobre o pai da organização que tem interesse no menino. No subsolo, Henry cai num buraco e acaba ferindo sua perna. Os dois param para descansar e Raishin comenta que ela é parecida com Charlotte. Ele revela que também tinha um irmão mais velho com quem era comparado. De repente, um autômata ataca Raishin e ele reconhece a face de sua irmã na marionete. Ele tem um flashback no qual é descoberto que seu irmão dissecou Nadeshiko para criar um marionete poderoso. De volta à caverna, o diretor aparece junto de Magnus, que é o irmão mais velho de Raishin. O grupo então decide esperar pelo resgate naquele local, mas Raishin estava nervoso pela presença de seus irmãos e se afasta. Heirin tenta lhe contar o real motivo para estar na escola, mas nesse momento um homem aparece. Na enfermaria, Kimberly pede a ajuda de Locke para proteger uma pessoa em troca de um livro poderoso. De volta ao subsolo, Raishin recebe o golpe e cai, mas Nadeshiko o protege de mais um ataque. Magnus ordena que a marionete avance e os dois trocam golpes e Raishin percebe que a marionete não está recebendo a ajuda do titereiro para lutar. O homem acaba recuando para a escuridão e a ajuda finalmente chega. Ao saírem do subsolo, Yaya pula em seu mestre chorando de preocupação. Saindo do dormitório, Frey se encontra com Charlotte e naquela noite o oponente de Raishin da festa noturna não apareceu novamente. O garoto mandante do ataque observa Raishin sequestrando a irmã de Charlotte e a garota disfarçada ao seu lado o provoca por ter sido passado para trás por seu amigo. Ele abate fazendo seu disfarce desaparecer, mandando então seu guarda recuperar Henry e tirar a vida de Raishin. O garoto é primo de Felix Kingsfort e se intitula Uma Sombra. Raishin deixa Henry no chão e ele sabe que Charlotte tem sido chantageada para atacar o diretor e proteger sua irmã. Então roubou a refém para atraí-los. O mordomo aparece falando o nome da família Gambril como seu mestre. Ele ataca, mas Raishin e Yaya recuam deixando Henry em um local seguro. Então os dois avançam se preparando para a batalha. O mordomo se teletransporta golpeando Yaya e Raishin a fortalece, mas ela continuava sofrendo muito dano. Ele também é atacado e o mordomo revela ter ordens para matá-lo. Henry se coloca na frente de Raishin e antes que possa ser golpeada, Kerubin avança sobre o homem. Locke começa a controlar seu autômata e ele ataca repetidas vezes com suas lanças. O mordomo desvia dos golpes com seu teletransporte e o atinge causando um dano momentâneo. Locke faz seu marionete se tornar uma espada, mas o oponente continuava fugindo. Frey aparece e ordena um ataque de um de seus autômatas. O mordomo se transporta e foge enquanto Raishin cai ferido. O mordomo se desculpa com seu mestre por não recuperar Henry e o garoto da família Greenville afirma que o importante é exibir as habilidades dele, já que o homem ainda não tem capacidade de enfrentar as autômatas de Magnus. A hora da promessa está chegando e se Charlotte não conseguir tirar a vida do diretor, a família Kingsfort irá incriminar a Greenville. Raishin acorda ao lado de Henry e ela se culpa pelo que aconteceu com a família, pois foi sob seus cuidados que o cão da irmã acabou ferindo o príncipe. Ela sentia inveja de Charlotte e sempre colocou a culpa nela por seus erros, mas agora precisa salvá-la e pede ajuda de Raishin para isso. Frey fica junto de Henry para protegê-la e ela empresta Riviera, um de seus autômatas, para ajudar Raishin na procura de Charlotte. Saindo da enfermaria, os dois encontram com Shouko irritada e bêbada. Ela ameaça Raishin e ordena que Yaya se afaste dele, mas a autômata recusa. Shouko dá um tapa em Raishin e se afasta, e esse comportamento é pela sua preocupação com seu discípulo. Sigmund tenta fazer Charlotte reconsiderar o ataque, mas ela não vê outra solução para proteger sua irmã. Raishin e Yaya aparecem prontos para impedi-la, e o dragão toma sua forma gigante e sua mestre o faz atacar. Raishin desvia fortalecendo Yaya com um encantamento, e ela segura a mandíbula de Sigmund, o jogando para fora do telhado. Com a ordem de Charlotte, seu dragão derrete uma parte do telhado e Raishin e sua autômata vão para o chão e atacam novamente. Yaya desfere socos em Sigmund, mas ele a joga para as árvores. Ele voa junto de Charlotte e dispara um feixe de fogo em Yaya, que se defende e segura a pata de Sigmund. Seu mestre pronuncia mais um encantamento e Yaya vibra
quebra de poder derrubando o dragão. Raishin grita que irá proteger Charlotte e desviando dos ataques, ele pula sobre ela, a derrubando e Sigmund cai. Raishin amorteceu a queda de Charlotte e o mordomo aparece pedindo explicações do atraso do plano, e ela o informa que não vai mais realizar o ataque. O homem parte para cima dos dois e Raishin ordena um ataque de Yaya que acaba sendo jogada para longe e ele é golpeado. Charlotte faz Sigmund atacar, mas o mordomo retém o poder de fogo do dragão e ele o derruba junto de Yaya. Ele admite ser uma máquina títere e por isso não precisa de um titereiro para controlá-lo. Shouko tem um flashback se lembrando da aposta que fez com Raishin, que caso tire a vida de Tenzin, o alvo de sua vingança, ele vence. Mas se não conseguir, ela terá seu corpo e a posse de seu sangue. Frey acorda na enfermaria na hora em que Henry estava tentando cometer o oposto de viver, mas um de seus autômatas a impede. Charlotte revelou o passado da sua família para Frey em seu último encontro e logo as duas saem da enfermaria para ajudar Raishin de alguma forma. Yaya e seu mestre continuam numa troca de golpes com o mordomo e ele desvia e avança sobre Sigmund. O dragão cai com um golpe e Raishin tenta socá-lo, sem sucesso. Yaya persegue o inimigo pela floresta enquanto Charlotte e Raishin planejam uma estratégia de ataque. Frey e Henry chegam até o local da luta e Yaya recebe a magia de seu mestre, e o mordomo pula para atacar as costas de Raishin, mas a autômata o agarra pela mão e o joga no chão. Com um compartilhamento de magia poderoso, Yaya empurra o mordomo até a parede e o golpeia várias vezes com seus socos, surtindo efeito, já que a máquina títere está se cansando. Após um último golpe, Charlotte ordena um ataque de Sigmund que dispara fogo no autômata. Ele cai ferido, porém ainda de pé. Um titereiro o abasteceu com magia e Raishin chama por Riviera. A automatacão encontra o mestre do máquina títere e o ataca. Ele sai de sua posição e Raishin o encurrala. O garoto que o comandava era Cedric Grenville, o representante do comitê da festa noturna, que é o mesmo titereiro que chantageou Charlotte. Ele se teleporta e o máquina títere chuta Raishin, e assim que vai dar o golpe final, Yaya grita por seu mestre ativando uma poderosa evolução de seu poder. A autômata fica com o cabelo branco e um chifre surge em sua testa. Ela persegue o mordomo acompanhando sua velocidade, e antes de levar um soco de Yaya, ele se teletransporta e foge com seu mestre. No caminho, Cedric comenta que foi uma boa experiência e que um dia terá aqueles Rounders em sua mão, e seu disfarce se revela. Ele, na verdade, é uma garota chamada Alice, e estava na posição 87 da festa noturna. Ela voa para longe, jurando vingança contra Yaya, a máquina títere oriental. Charlotte se desculpa com Henry pela situação e diz que sempre teve inveja da sua irmã pelo seu maior amadurecimento. No dia seguinte, Kimberly provoca Magnus, falando sobre um acontecimento de 2 anos atrás, onde um titereiro tentou usar uma garota viva para a produção de uma máquina títere, e ela o chama de Tenzin Akabane. Magnus não nega o nome e se afasta da professora. Na enfermaria, Henry tenta alimentar Raishin e Yaya fica irritada. O doutor tenta se aproximar de Henry, mas ela fica assustada. Charlotte aparece e diz que aquela é a sua irmã mais nova, e o médico se afasta desanimado. Charlotte se desculpa pelo que causou a Raishin, mas ele apenas está aliviado por ver as duas irmãs juntas. Ele comenta que elas são bem parecidas, iniciando assim uma discussão sobre o tamanho das suas partes frontais. Loki joga Querubim em forma de espada na cama de Raishin, e ele o puxa e os dois começam a brigar. A professora Kimberly aparece e informa que a torre do relógio será reconstruída usando os fundos da família Belial, e o financiamento foi feito por um milionário que possui uma filha na academia, sem revelar quem. Henry teve sua matrícula anulada, mas Kimberly a colocou em seu laboratório. Assim, ela poderá ficar na escola, próxima de sua irmã. De tarde, Yaya fica ao lado de Raishin em sua cama, e ela comenta que um dia eles terão de enfrentar seus amigos na festa noturna, mas seu mestre a tranquiliza. Yaya se enfia debaixo das cobertas, ficando em cima de Raishin. Ela pede para ser sua esposa e novamente ele grita que não. E com isso finalizamos o anime Makine Doll wa Kizutsu Kanae. Espero que tenha gostado e não esquece do like. É isso e até a próxima. Tchau!